Vamos lá, vamos até iniciar o nosso programa. A gente tem acompanhado a situação, né, muito triste lá na Indonésia, a confirmação da morte da brasileira Juliana Marins. Esse é um assunto que tem despertado a curiosidade dos brasileiros, principalmente, claro, para saber as condições, né, como é que foi esse caso envolvendo a Juliana. O pai de Juliana Marins, Manuel Marins, já está lá na região do acidente, na Indonésia, para receber e reconhecer o corpo da filha. Ele viajou com um primo e uma prima de Juliana. Eles estão em um centro de operações com diplomatas da Embaixada Brasileira para fazer o reconhecimento. O corpo da jovem foi içado do vulcão pela Agência Nacional de Busca e Resgate e levado até uma base. E ele será transportado de avião para um hospital para a família encaminhar, inclusive, né, dar sequência aos procedimentos para trazer o corpo de Juliana para o Brasil. A operação de resgate começou por volta do meio-dia, no horário local, 1 da manhã aqui no horário de Brasília, com o apoio de 3 equipes, sendo 2 do Esquadrão Especial. E devido ao clima instável, muita neblina, baixa visibilidade, o resgate só foi possível hoje. Ou seja, foram várias horas ali para que eles conseguissem retirar o corpo de Juliana desse local. 7 profissionais acompanharam o trabalho em diferentes pontos da encosta. 3 ficaram 400 metros de profundidade, outros 4 a 600 metros de profundidade. Foi um resgate muito difícil, mas felizmente ele já aconteceu e já conseguiram tirar o corpo de Juliana desse local onde ela caiu durante uma trilha na sexta-feira passada. E o que também está emocionando muito o país como um todo é o pai da Juliana, né, que foi para o local, e ele fez uma publicação nessas últimas horas nas redes sociais dele, falando da filha. Ele escreveu: "Ah, Juju, minha filha, meu tesouro, minha filha, meu amor, você sempre foi muito especial, sapeca, inquieta, de sorriso lindo e uma imensa vontade de viver intensamente. Você viajou com seus próprios recursos que ganhou como fruto do seu trabalho e como você estava feliz de realizar esse sonho. E como nós ficamos felizes com a sua felicidade." Escreveu ele aqui e postou, né? "Custo acreditar que esses momentos não mais se repetirão." Escreveu ele ali numa postagem feita há pouco, inclusive, há 4 horas ele fez essa postagem, muito bonita, com um texto muito bonito, falando da filha, falando sobre a força da filha e o quanto ela estava feliz realizando esse sonho. Ele já tinha postado também, a postagem anterior dele era uma letra da música de Chico Buarque, Pedaço de Mim, para lembrar da filha. Ele fez essa postagem também com essa foto belíssima da Juliana e colocou a letra da música, Pedaço de Mim, Metade Afastada de Mim, para falar sobre a saudade que ele vai sentir da Juliana. Muito emocionante aí também o pai da Juliana compartilhando, já que o Brasil inteiro está acompanhando esse caso, né? E é impressionante isso também, Josias. Ontem a gente falava sobre a participação dos brasileiros e quanto as pessoas estavam procurando e agora se conectando com a história da Juliana, que é uma história belíssima, como a própria irmã dela nos contou aqui, né, Josias? É verdade. Muito triste esse desfecho todo, né, Fabiola? Sobretudo porque ficou mais do que patente nas últimas horas que isso poderia ter sido evitado, né, se o resgate tivesse ocorrido de forma mais rápida, mais pronta. Então, houve falhas, não há dúvida mais a respeito disso. E são falhas que, por mais que você possa constatar, não podem ser remediadas. Não aconteceu e eu fico a imaginar o que passa na alma de um pai que perde a filha nessas circunstâncias, uma filha tão jovem, né? E a morte produz esses contrastes, né? Então, é um pai que está se perguntando a essa altura, né? Por que ela, por que assim, por que tão cedo, né? Porque nessas circunstâncias são muitos porquês, todos eles justificáveis, seja do ponto de vista sentimental, seja por conta dos aspectos técnicos que envolvem a tragédia, né? E vamos ter que curar mais essa ferida, Fabiola. O pai, de fato, as mensagens dele são muito bonitas e é um personagem que tem bom gosto, recorre aí
ao repertório do Chico Buarque para se despedir da filha. Então, resta nos associarmos à dor do pai, que deve ser uma dor muito pungente de fato, muito grande. Eu fico a imaginar, eu como pai, fico a imaginar o que passa na alma desse homem hoje. E, de resto, é constatar que isso podia ter sido evitado, Fabíola. O que é mais triste é isso, é uma morte que poderia ter sido evitada e não foi. Me chama a atenção também a repercussão disso, né? E como hoje em dia qualquer assunto vira debate político, né, Zanini? Não sei se você tem acompanhado, mas nas redes sociais é muito impressionante. Questionam, né? Aí cobra, aí tem gente que fala assim, é culpa do governo, aí outros falam assim, como assim vai culpar o governo brasileiro por algo disso? É impressionante como nós estamos inflamados também e às vezes um fato em si não consegue ser visto como um fato, como aconteceu, que tem questões ali muito óbvias, como até o Josias está dizendo, né? A gente ontem entrevistava aqui uma pessoa que esteve lá e viu as condições, um militar, inclusive, da Força Aérea Brasileira, que já esteve nessa região e optou, contratou mesmo o serviço da Juliana, mas pela experiência dele como militar, ele viu que aquele parque não tinha condições adequadas, assim, que o trouxessem segurança, né? Mas a gente vê que aqui no Brasil tudo virou uma politização e aí as pessoas ficam nesse fla-flu nas redes sociais. É lamentável também isso, né? Fabíola, chega a ser triste que nem um fato trágico como esse escape dessa polarização, né? Ontem e nos dias anteriores eu estava acompanhando, eu acompanho muito as redes sociais de políticos, né, por dever de ofício, e houve, claro, uma comoção generalizada com a tragédia dessa menina, e aí políticos de todos os partidos, oposição, esquerda, direita, se solidarizando com a família, primeiro na expectativa de que ela fosse resgatada, depois lamentando com a morte, a notícia da morte dela. Então, houve essa solidariedade universal, mas também houve essa politização. Eu vi muita gente ontem dizendo, por que o governo brasileiro não mandou um avião da FAB ali para tentar resgatá-la, né? Como se fosse fazer alguma diferença, como se o avião da FAB pudesse chegar rapidamente ali ao local, gente comentando, o governo brasileiro mandou um avião da FAB buscar uma ex-primeira-dama do Peru para trazer para o Brasil, por que não fez isso com a Juliana na Indonésia? Enfim, entra muito nessa disputa política, o que a gente chama de fla-flu da política. Essa situação não escapou disso, infelizmente. E uma coisa que eu percebo também nesse caso é um cuidado. Como o Josias disse, está claro que houve falhas, né? Está claro que essa tragédia poderia ter sido evitada, está claro que desde o começo, naquele parque, naquela trilha que ela estava seguindo, não havia preparo, não há estrutura adequada, não há estrutura de guias, e depois as dificuldades, os problemas todos do resgate. Mas eu percebo uma cautela do Brasil, do Itamaraty, de não criar uma animosidade com a Indonésia também, né? O Brasil um pouco pisando em ovos, não vi nenhuma crítica mais forte do Brasil à Indonésia, às autoridades da Indonésia. Isso tem uma explicação também, são dois países que estão num momento de aproximação. A Indonésia acabou de ser admitida no grupo dos BRICS, vai haver agora em julho uma reunião desse grupo de países emergentes no Rio de Janeiro. O presidente da Indonésia deve vir ao Brasil, pelo menos essa é a previsão. Então, o Brasil também está um pouco cauteloso para não criar uma saia justa com esse país, que aliás é um país também que tem uma floresta tropical muito grande. O Brasil tem uma aliança também sobre esse assunto. Então, eu percebo um pouco o Brasil pisando em ovos para não fazer uma crítica mais contundente que mereceria ser feita, na minha opinião, ao comportamento das autoridades indonésias. Tá aí.